Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos. Antes de você ler comigo o texto, no capítulo 8, a nossa caminhada, ela é marcada em diversos momentos pela dor, pelo sofrimento. Por mais que você e eu não gostemos, mas a dor e o sofrimento, elas fazem parte da vida. Fazem parte da história da humanidade. Aí você pode questionar várias coisas, mas por que precisava de ter dor? Tal? Isso daí é um problema muito sério e muito antigo, do qual eu não vou ter tempo de expor aqui em 20 minutos. Mas nós somos marcados por dor, que é fruto muitas vezes da violência física ou da violência emocional. Nós somos marcados pela dor que é fruto do abuso, ou pela dor que é fruto da crueldade, da maldade humana. Pela dor que é fruto da negligência e da rejeição. Pela dor que é fruto das suas próprias decisões equivocadas. Nós somos marcados por todo esse contexto e por essas coisas aí. Pode ser que tenha outras coisas que produzam dor no seu coração e na sua história. Pode ser que você esteja vivenciando um momento assim. E inevitavelmente, quando nós vivenciamos momentos como esse, algumas perguntas brotam no nosso coração. Por que, Deus? Por quê? Por que o Senhor deixa? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Como que o Senhor deixa que isso ocorra na minha família? Por que o Senhor não opera o milagre? Por que o Senhor não soluciona o problema? Afinal de contas, aonde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo aí no céu? O que o Senhor está fazendo aí, junto com os anjos? Está assistindo aí jogo de futebol? O que está acontecendo, Deus? Por quê? Eu não sei se você já se perguntou alguma vez para Deus por quê. Eu não sei se alguma vez você já falou para Deus, mas Deus, o que o Senhor está fazendo que o Senhor não muda esse negócio? Não sei se você já se perguntou isso. Não sei se você já parou para refletir um pouco sobre por que a vida é marcada em tantos momentos pela dor. Eu não sei se os momentos que você viveu produziram em você maturidade ou mais amargura. E nessa manhã eu queria pensar com você sobre reciclar a dor. Porque Deus, Ele é expert em pegar aquilo que para nós não tem serventia nenhuma. Preste bem atenção nisso. Deus é expert em pegar aquilo que não tem serventia para você e para mim e transformar em um grande instrumento dele. Até mesmo a dor. Pode ser que existam momentos que você viveu que você olha para trás e pensa assim: puxa Deus, eu quero esquecer isso. E Deus, na verdade, quer que você aprenda muito com aquilo que você viveu. E Deus usa a dor como um grande instrumento. Romanos capítulo 8, do versículo 18 até o 27. E diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede
por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. E obrigado por esse trecho da Palavra de Deus que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Que possamos, ó Deus, olhar para Ele e ver o quanto o Senhor está preocupado sim com o nosso sofrimento e dor. E que na verdade tudo isso passará. E a chave para a saída nós já temos, que é Jesus. Então fala conosco. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 17, ele vai falar sobre a ação do Espírito de Deus na história do ser humano, na caminhada. Ele vai falar de que o Espírito entra na vida do ser humano, o Espírito Santo entra para dar ao ser humano uma nova perspectiva de caminhada. E este mesmo Espírito testifica que nós não somos mais estrangeiros e nem estranhos a Deus, mas nos tornamos filhos. E como filhos nos tornamos herdeiros de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do versículo 18 até o versículo 27, é um outro trecho do texto onde ele vai trabalhar a perspectiva do sofrimento e da glória, do sofrimento e da vitória, da dor e da vitória. E Paulo, nesse trecho, ele não está falando somente do sofrimento que nós aqui entendemos como a dor de alguém, ou você não alcançar algum objetivo, ou você sofrer abuso. Não é só esse sofrimento que Paulo está tratando aqui, mas Paulo está tratando de um sofrimento muito maior, que é o desejo de você, na verdade, encontrar o propósito para a vida, e ao encontrar este propósito, você ainda não conseguir firmar a sua vida nesse propósito. Nas palavras de John Stott, seria como você saber aquilo que você, na verdade, já tem em Deus, mas você não consegue caminhar plenamente naquilo. É o já e ainda não. Eu já me encontrei com Jesus, mas eu ainda tenho algumas questões que eu não consigo resolver, e isso gera em mim muito sofrimento. Muito sofrimento. Esse trecho ele é dividido em algumas partes, como eu disse, ele trata de sofrimento e glória. Ele também trata sobre a grande ação do pecado na história, não somente do homem, mas do universo todo. A extensão cósmica que o pecado teve. Pode pôr aí para nós, filho. E esse mesmo trecho diz também que por causa da limitação humana, por causa da queda, por causa de que eu e você estamos limitados por questões do nosso íntimo, Deus então dá uma saída. E essa saída se chama Espírito Santo. E o versículo 26 e 27, na verdade, é como a conclusão desse trecho. Já que nós estamos passando por dificuldades no presente momento, já que nós ainda não recebemos a manifestação completa daquilo que Deus vai fazer em nós, já que a criação também foi afetada pelo pecado, já que nós temos as premissas do Espírito, mas aguardamos a redenção do nosso corpo, já que todas essas coisas são dificuldade para nós, então Deus nos dá uma saída como resposta. E aí o Espírito Santo entra. Eu li porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque no grego, uma tradução possível, e na minha leitura melhor é: o Espírito nos ajuda, e não nos assiste. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E eu queria pensar com você, que para reciclar o sofrimento, nós precisamos aprender algumas verdades desse texto. Em primeiro lugar, que o sofrimento revela as nossas impossibilidades e as possibilidades de Deus. A dor revela as nossas impossibilidades e as possibilidades de Deus. A sua adversidade revela simplesmente a sua impossibilidade. Olha o que diz o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, nós vivenciamos dia a dia questões e situações das quais nós não temos o domínio, e não teremos, porque nós não estamos completos.
Preste bem atenção nisso. Às vezes você se pergunta: Deus, por quê? Por que eu não consigo? Por que o meu coração está vazio? Sabe por quê, meu querido, minha querida irmã? Porque você está incompleto. Porque Deus está trabalhando em você. E quando nós temos a coragem de fazer como Paulo, fala: Deus, eu sei que o que eu estou passando agora é porque faz parte do meu momento. Mas há algo que é mais sublime. Olha o que diz o texto, continua. Nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós esperamos plenamente, quando o Filho de Deus, Jesus, se manifestará e restaurará o nosso corpo, e nós teremos um corpo incorruptível, sem pecado, sem dor, sem angústia, sem choro, sem pranto. As minhas impossibilidades revelam a possibilidade de Deus. As minhas impossibilidades mostram que a minha dor, ela é passageira. E revelam simplesmente que eu estou em estágio de construção ou reconstrução, se você preferir. Eu e vocês somos ainda um projeto em restauração. Em restauração. Por isso que muitas vezes você se depara com sentimentos de autodestruição. Por isso que muitas vezes você se sente incompleto. Porque faz parte das impossibilidades que o pecado nos trouxe. Faz parte das impossibilidades que a sua natureza te trouxe. A natureza adâmica, como Paulo trata na carta de Romanos. Eu e você fazemos parte da mesma raça, de Adão. Eu falo assim: pastor, mas isso é muito subjetivo. Não. Preste bem atenção, muitas vezes você não tem sentimentos de desvalor, de autodestruição. De onde brota isso? De Deus que não é. Ou você realmente acha que Deus quer que você se sinta assim? Então as impossibilidades da sua vida são possibilidades para Deus se revelar em você. Olha o que diz ainda o texto, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Preste bem atenção nesse termo. Na esperança nós já fomos salvos. Na esperança nós temos a convicção de que estaremos com Ele para a eternidade. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Ou seja, a esperança que eu estou vendo então não pode ser esperança, eu já vi. Eu sei que o meu passaporte está carimbado, mas eu sei que eu estou num processo para chegar até lá. Por isso, ouça bem, você está naquilo que Paulo em Filipenses 1 diz: aquele que começou a obra vai completar. Quem sabe você olhe para as suas limitações e pense, ou para a sua dor, e pense: eu acho que Deus me abandonou. Querido, Deus nunca te abandonou. Na verdade, pode ser que o seu coração tenha se esfriado, mas Ele está trabalhando. Eu acho que Deus está, na verdade, de brincadeira comigo. Deus não brinca. Nós brincamos. Eu acho que Deus, na verdade, é uma criança com o mundo na mão. Deus não é isso. Deus é o dono da história. E eu e você somos o alvo do amor dele. Guarde bem isso. Por isso, aquilo que é impossibilidade para você, a possibilidade para Deus, para quê? Para que Ele esteja moldando você conforme o projeto especial que Ele tem para toda a humanidade. Em segundo lugar, nós reciclamos a dor. Quando nós aprendemos que a dor é o vazio da história e Cristo, a plenitude da história. A dor é o vazio da história. Olha o que diz o texto. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O termo vaidade no grego, ele quer dizer vazio, sem propósito, sem razão para existir. E é isso que a minha e a sua vida é longe de Deus. A criação perdeu o seu propósito por causa da rebeldia do ser humano. Toda a criação geme aguardando que nós nos manifestemos.
E isso acontecerá. Mas o mais especial é que a dor é o vazio da história. São pessoas que vivem sem um porquê. São pessoas que vivem sem saber porquê da verdade, qual é o propósito da vida delas. Muita gente vive sem propósito de vida. Ou outros vivem com propósitos tão fúteis, tão pequenos, tão mesquinhos. Propósitos como de ficar rico, propósitos como de curtir a vida adoidado, propósitos como de saciar todos os desejos físicos. Mas isso é muito pouco. É muito pouco. E aí Paulo diz que na verdade a plenitude da história está naquele que tem o poder de nos encher. É só você ler o texto. Versículo 18 diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Que glória é essa? A manifestação de Jesus em nós. Jesus reinando. Ele mostrando que a sua e a minha vida tem sentido. Que não é somente caminhar por alguns dias aqui nesta terra, nascer, crescer, reproduzir e morrer. A vida é mais. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que o dinheiro. A vida é mais do que ter pessoas ao seu lado. A vida é Deus. Jesus. Ele dá a razão para a história. Eu lembro que quando eu tive o impacto com Jesus Cristo, eu estava no meu quarto. Sabe que adolescente jovem é tudo meio rebelde, né? Gosta de chamar atenção, tal. Eu estava no meu quarto deitado. Eu tinha tomado um pé de uma namorada que eu tinha. Ela tinha me dado um fora. Eu estava na maior fossa, sabe? Estava muito mal mesmo. Meu coração estava chorando. Bem poético isso, né? Adolescente fala isso com muita propriedade. Ah, meu coração chora agora. Meu coração estava chorando, eu estava super mal, sabe? Eu estava com o quarto todo fechado. Quem já fez isso, né? Tomou um fora, fechou o quarto, deixou o quarto todo escuro. Fiquei lá, e aí eu estava ouvindo Ozzy Osbourne, um cantor de rock. E estava lá, daí meu irmão entrou no quarto, meu irmão já era crente, entrou no quarto, olhou para mim e falou assim, mas você é bobo mesmo. Daí eu falei, agora que você é crente, você está se achando melhor do que eu. Então, daí eu falei, não, sabe por que você é bobo? Porque a história desse cara é tão vazia, ou pior do que a sua. E você está usando esse cara para aliviar a tua dor, cara. Nós fazemos a mesma coisa. Nós usamos anador para curar câncer. Eu estou usando um termo que eu vi ontem. Nós usamos anador para curar câncer na alma. Só existe uma cura para a dor da sua alma, meu querido. E se chama Jesus. Só Ele pode curar seu coração. Só Ele pode saciar a tua alma. Só Ele pode responder às suas questões. Sabe por quê? Porque Hebreus diz que em todas as coisas Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe aonde pega para você. Por isso que Ele é a plenitude da história. Porque nenhum ser foi tão completo e é tão completo como Ele. Esse texto de Filipenses que a gente nem combinou, é que o Senhor ele é demais mesmo. De Filipenses nos mostra isso. Ninguém tendo tanto poder na mão disse assim, olha só, olhe bem para mim aqui. Ninguém tendo tanto poder na mão disse, eu abro mão de tudo isso pela Sheila. Aí a pergunta é, o que a Sheila vai dar para Deus? Nada. E por que ele vai abrir mão? Porque ama. Eu abro mão de tudo isso pelo Alex. Por que, Jesus? Porque eu amo ele. Aí nós não entendemos este amor, né? Mas aí nós entendemos porque a Bíblia diz, porque Deus é amor. E Deus ama tanto a sua criação que abre mão de tudo por ela. Extraordinário, né? Por isso que por isso que Jesus é a plenitude da história. Quem sabe a sua história esteja vazia como a criação está. Gemendo. Quem sabe hoje você geme de dores no coração. Então entregue seu coração a Jesus. Entregue a Jesus, querido. E em terceiro lugar, nós reciclamos a dor. Quando nós desarmamos, ou ao desarmarmos o coração para a ação do Consolador. Nós precisamos desarmar. Se nós não desarmarmos o nosso coração, nós não vamos conseguir tratar da dor. Sabe por quê? Porque todos nós criamos muitos mecanismos de defesa. Principalmente com Deus.
Nós somos bons em criar defesas para Deus. E no mundo que nós vivemos hoje, em que o evangelho está sendo tão estraçalhado, quando se fala de Jesus, já vem na cabeça do cara uma nota de R$100, um iate e um carrão. E Jesus não falou de nada disso. Mas tudo bem, infelizmente é o mundo que a gente vive. Mas nós precisamos desarmar o nosso coração. Nós precisamos parar de ser durão. Nós temos muitos negócios, né? Não, eu sou forte. É? E quando você se depara com você de verdade, com as suas maiores limitações, você ainda continua forte? Quando você se depara com situações que você não consegue resolver, você continua forte? Tudo casca. Por fora, a gente vai administrando a vida aqui. Mas Deus não te deu a vida para você administrar. Deus te deu a vida para você viver bem. Mas nós gostamos de administrar. Não, a gente vai administrando esse negócio. Não. E aí Deus dá uma saída. Mas para isso você tem que abrir o teu coração. Desarmar. Olha que extraordinário, eu acho demais esse texto. Diz assim, olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. Aí você fala assim, pastor, mas olha o que esse rapaz está falando, eu não sei nem orar, então é verdade. E eu não sabemos mesmo. Nós não sabemos nem orar. Nós somos tão pequenos e tão limitados que nem como nos relacionarmos com Deus. E sabe por que nós não sabemos? Não é porque a gente não sabe o que pedir para Deus, não. É porque às vezes a dor gera tanta confusão que nós não sabemos se Deus nos aceita de verdade, se Deus quer realmente se relacionar com... E aí Deus dá uma saída, olha, toda a sua confusão eu respondo de uma forma, eu te dou o Espírito Santo para caminhar com você, para te ajudar, para que no momento de luta você saiba o que fazer. E aí ele continua e diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí muita gente fica aqui nos gemidos, né? Ele geme por mim e tal. Não, o que é mais extraordinário é que ele intercede por nós. Ele intercede por você junto ao Pai. Ele chega junto ao Pai e fala, Pai, a Regiane está com a vida muito mal. Entra em providência na vida dela. É assim que o Senhor trabalha em nosso favor. Aí ele continua e diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. E aqui que é a grande chave. O Consolador, ele não vem para solucionar o seu problema e a sua dor. Ele vem para manifestar a vontade do Pai na sua vida, e não a sua. Porque é segundo a vontade do Pai que ele trabalha em você, e não segundo a sua. Ai, pastor, mas eu queria tanto aquilo então, mas se ele não quer, não adianta. Não adianta. Por isso, desarme o seu coração. Quem sabe, muitas crises de espiritualidade que você tenha com Deus, elas acabam sendo fruto de você achar que você pediu tal coisa e Deus tem que te dar. E isso gera dor no seu coração, porque você pensa, puxa, Deus não me ouve. Não, Ele te ouve. Ele só não faz o que você quer, Ele faz o que na verdade é plano dele. Só isso. Tão fácil, né? Mas não é tão fácil, porque quando a gente vive isso, é um desafio tão grande. Guarda isso no seu coração, querido. Desarme o seu coração. Quebre as barreiras que a dor produziu no seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar, tratar o seu coração, Ele quer ministrar ao seu coração, Ele quer direcionar você, Ele quer mostrar para você para onde você vai e como ir. Ele não está preocupado em tirar você do meio da dor, não. Na verdade, Ele quer passar com você pela dor. E eu queria usar um testemunho bem rápido aqui. Eu já devo ter contado isso aqui. Certa vez eu estava ouvindo o Ricardo Gondim, ele contou uma história de uma irmã que estava com câncer, e o câncer já tinha tomado todos os órgãos. O médico já tinha dado para ela o ponto final. Falou assim, olha, tanto tempo você vai morrer, meu irmão. E aí o Ricardo Gondim foi visitar essa irmã. Olha como o Espírito Santo, de fato, intercede por nós, segundo a vontade do Pai. A Regiane fez até assim, nossa, intercede por nós, faz a gente morrer? Não, não é isso, calma.
Calma que eu vou chegar lá. Aí ele foi visitar esta irmã. E quando chegou para visitar, a família estava toda abalada, porque era uma pessoa muito firme na igreja, que amava a Deus. E a pergunta que algumas pessoas faziam para o Ricardo Gondim era: pastor, por quê? Tanta gente aí, tanta salafrário, por que ela? Uma mulher de Deus. E o Gondim guardava com ele as perguntas. Aí chegou na hora da oração. Gondim, sabendo que essa irmã já estava com o seu dia de encontro com a morte praticamente marcado. E aí no seu íntimo, ele contando, no meu íntimo, havia uma briga muito grande com Deus, que falava assim: Deus, o que eu falo? Se eu peço para o Senhor curar, pode ser que o pessoal dê risada de mim, porque o diagnóstico do médico já foi negativo. Se eu falo para o Senhor levar ela logo, o pessoal vai estar achando que eu quero que ela morra logo. E agora, Deus, o que eu faço? Esta irmã foi até o Gondim, deu um abraço nele e disse: pastor, não ore pela minha cura, porque eu já estou curada. E a melhor cura que eu podia ter é ir para a glória com Jesus. Eu tenho certeza de que eu estarei com Ele. Eu não quero ser curada, pastor, porque a minha cura já aconteceu na cruz. Eu quero, na verdade, ir logo, porque o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Então, ore para que o Senhor me leve. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá a convicção de que, apesar de não entendermos muitas coisas, o Senhor está no controle e Ele tem o melhor. Desarme o seu coração. Quem sabe o seu coração esteja cheio de bloqueios. Quem sabe você está ferido e cheio de dores. Mas o Espírito Santo quer te ajudar, quer interceder por você e quer te direcionar ao projeto de Deus para a tua vida, não para o seu. Ai, pastor, mas eu tinha tantos projetos então. Mas deixa Deus fazer o dele, que é melhor. Eu te garanto. E se não for melhor, você pode reclamar com o pastor Daniel. É verdade. Eu pergunto para você nessa manhã: você consegue reciclar a sua dor, entregando o seu coração para o Consolador? Eu consigo. Sabe por quê? Porque Ele é o médico dos médicos. Por isso, entregue o seu coração para o Consolador. Lembre que Jesus é a plenitude da história. Ele é o único que tem o poder de nos dar a história completa. E lembre que a tua dor é a possibilidade de Deus na tua vida. Quem sabe hoje, os pais que vão batizar a criança pensem: puxa vida, quantos desafios esse pequenino ou essa pequenina vai ter. Quantas lutas. Mas eu quero dizer para você que vai batizar seu filho nessa manhã: de fato, revele para ele, através da sua vida, que o Senhor, o Consolador, te guia. Porque é isso que Ele faz. Ele não nos abandona. Pode ser que você tenha que passar pelo problema, mas você passa junto com o Consolador. Ensine para a criança, você que é o pai que vai batizar a criança nessa manhã, ensine para ele ou para ela que a história plena só acontece em Jesus. Não são os amigos, não é o dinheiro, não é o reconhecimento dos homens, mas só em Jesus. Somente Ele faz a gente ter sentido na vida. Ensine para o pequenino ou para a pequenina que nos momentos de maior desafio são os momentos de maior possibilidade de Deus na vida dela ou dele. Porque o Senhor não abandona. E há uma promessa para você que é o pai que vai batizar essa criança hoje e para o seu filho, de que aquilo que ainda há de se manifestar é muito melhor do que nós vivemos hoje. Leia comigo aqui Romanos 18 para nós encerrarmos. Porque o sofrimento do presente século não pode ser comparado à glória que será revelada em nós. E hoje, eu e vocês já somos participantes dessa glória. Basta agora que a gente continue no processo de desenvolvimento. Que Deus te abençoe. Que na sua dor, você use-a hoje como um instrumento para testemunho de que Deus, Ele não te abandona jamais. A prova disso, que Ele te deu o Consolador. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor pega aquilo que para nós parece não ter serventia e nos ensina que no meio da dor o Senhor encontra possibilidades para mudar a nossa vida. Porque no meio da dor muitas vezes nós nos sentimos impotentes, incapazes, limitados. Mas quando nos colocamos nas tuas mãos e nos rendemos, as possibilidades do Senhor acontecem. Por isso, Pai, que possamos olhar para isso hoje e testemunhar para as pessoas que sofrem, que têm nos seus corações dores que parecem intermináveis. Pai, que nessa manhã possamos entender que a dor é o vazio da história, mas Cristo é a plenitude. Que Cristo seja a plenitude da nossa história. Porque Ele é aquilo que nós precisamos para completar a nossa vida. Porque somente Ele nos conduz a uma vida abundante. E que nesta manhã, Pai, possamos desarmar o nosso coração, para que o Consolador nos ajude em nossa fraqueza, para que o Consolador nos conduza à vontade do Pai, e para que o Consolador interceda por nós. Que nessa manhã possamos vivenciar essa experiência, e quando as pessoas que enfrentam dor chegarem a nós, possamos testemunhar esta verdade, de que há um consolo, e esse consolo se chama Pai, Filho e Espírito Santo. É a nossa oração, é a nossa entrega e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém.